Igreja, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês também mais uma vez, né? Me lembro da última vez que eu estive aqui. Para mim foi uma bênção assim poder estar junto com vocês, né? Em primeiro lugar, né, agradecer ao pastor Ralph, à pastora Lisa, que tem assim nos trago essa missão, né? E eu tenho ficado bastante com o coração assim tão temeroso às coisas que Deus tem para fazer, e a gente fica com um pouquinho de medo, né? Porque as coisas de Deus é assim mesmo, né, amado? Eu sei que não é aquilo que o homem, mas é o que Deus tem para fazer. Então a gente fica assim, meu Deus, e essa semana para mim foi uma semana corrida, né? Mas Deus está no controle, Deus tem nas mãos, né, o controle de todas as coisas, e Ele sabe o que Ele quer fazer. Mas eu quero agradecer muito pela vida do pastor Ralph, da pastora Lisa, a vida do pastor Júlio, da pastora Mariana aqui, dessa igreja, vocês líderes de grupos familiares, vocês estão crescendo aí, rompendo, glória a Deus. A gente fica muito feliz de poder ver essa alegria, né, do povo de Deus aí, crescendo, né, e multiplicando na presença do Senhor. Então, amado, eu estou aqui com Herbert, né, lá da igreja de Magé, e a Rosilene. Fica de pé aí, Herbert, né, ele esteve aqui comigo da última vez, essa é a esposa dele. O Herbert tem sido uma pessoa para mim assim, muito especial dentro da questão, né, de estar junto. Aquele camarada que fala assim: pastor, aonde o senhor estiver eu quero estar. Ele não é meu discípulo, mas ele sabe como chegar, ele não é bobo, né? Eu tô magrinho assim, não é à toa, o cara fica me sugando, né? Não chega os discípulos, né? Mas ele falou: pastor, onde o senhor está? Eu quero estar junto, porque eu quero crescer. E o Herbert passou um tempo, né, ele trabalhava embarcado, e ele ficava 15 dias, e 15 dias quando ele chegava, era pouco, ele achava muito pouco, esses 15 dias passavam muito rápido, não era, Herbert? Era uma luta danada. Mas hoje, né, ele está aí, né, agora tirando umas férias forçadas aí, né? Mas ele não descola, né? E tem sido assim uma bênção na minha vida. Onde eu vou, ele me leva. Quando não pode me levar, ele leva a pastora Angélica, né, para mim. Então tem sido assim uma bênção na minha vida, né? Semana passada a pastora Angélica pregou, retrasada, pregou lá em Teresópolis, e o Herbert foi lá levar a pastora Angélica para mim. Foi uma bênção, porque às vezes muita coisa para fazer e não tem como, né? Mas, amados, né, eu estava orando ao Senhor, né, para estar aqui com vocês, trazendo uma palavra, e Deus, né, colocou algo no meu coração, né? Nessa manhã eu estava lendo a Bíblia, e eu comecei a estudar a palavra de Deus ali, e Deus foi falando algumas coisas comigo, mas só que, você sabe aquela pessoa assim que, né, isso não aconteceu hoje, mas teve um dia que eu falei para Deus assim: Deus, eu trabalhei tanto tempo em construção, eu trabalhei tanto tempo nessa área de construção civil, fazendo reformas, Senhor, mas eu nunca consegui, dentro da Tua palavra, uma ministração em cima dessa questão. E eu comecei a orar a Deus um certo tempo. E teve um dia que a pastora Angélica, o pastor Roland me ligou e me desafiando para ministrar uma palavra para os líderes de Padre Miguel num retiro de vida vitoriosa. E o tema da palavra era: alinhando o teu coração, né, com a tua liderança. Aí eu falei assim: meu Deus, Senhor, que tu possa falar comigo. E Deus me deu uma palavra ali, foi tão lindo, até eu gostei muito, né? E eu continuei falando com Deus, e não só
esta palavra, alinhando o coração, não vai ser isso que eu vou ministrar para vocês, né? Mas Deus me deu uma outra palavra que eu queria compartilhar com vocês dentro dessa questão. Se você quiser anotar aí, anote, né? Eu dei um título a essa palavra, né? Um projeto lindo criado por Deus. E Deus começou a desenrolar algo na minha mente, no meu coração, que foi assim, tremendo, né? Eu achei assim, algo assim, poderoso da parte dele, né? Para mim compartilhar com a igreja. E eu ministrei essa palavra lá em Magé, né? E hoje eu gostaria assim de compartilhar essa palavra com vocês, né? Porque foi assim, algo muito edificante para a minha vida. Então, como um construtor, como uma pessoa que trabalhou tanto tempo nessa área, e Deus foi falando algo assim comigo, e eu fui ficando assim, contente com o que Deus estava fazendo. Então, queridos, eu espero que Deus possa também ministrar ao teu coração nesta noite, que Deus possa falar contigo neste lugar, amém? Glória a Deus. Muito bem. Quando a gente fala de uma construção, quando a gente fala de algo, de um projeto, né? Na verdade, quando a gente fala de um projeto, a gente está falando de uma construção. Aqui, né, essa igreja, ela está sendo construída, e se você conversar com o pastor Júlio, tem um projeto dessa igreja, né? Tem um desenho. Lá na igreja de Cabo Frio também tem um desenho, tem um projeto da igreja de Cabo Frio, Magé, projeto Valorizar, né? Igreja de Magé, igreja que está sendo construída nova em Magé, tem um projeto, porque quando a gente quer construir algo, né, que seja bem legalizado, bem organizado, tem que existir um projeto. E esse projeto é que vai dar a forma àquela construção. Então, queridos, trabalhando, né, nesse tempo, a gente foi descobrindo tantas coisas preciosas dentro de uma construção. A gente já viu várias vezes as pessoas falarem: vocês estão vendo aqui esse prédio, vocês verem essas paredes, vocês verem essas colunas, mas não imaginam o que tem para baixo, né, enterrado nesse chão. Porque para fazer um projeto, para edificar alguma coisa, precisa ser feita uma base, uma fundação. Muitas pessoas já ouviram falar sobre essas questões. E engraçado, e eu fiquei pensando nessas coisas, e eu falei assim: poxa, e realmente, se a gente não faz uma base bem feita para uma determinada obra, pelo porte da obra, o tamanho da obra, ela vai ser danificada. Então precisa ter uma estrutura bem feita, bem organizada. E queridos, e quando a gente fala desse projeto lindo, eu vou estar lendo aqui um texto, eu falo, né, de um projeto lindo da parte de Deus. O projeto mais lindo que Deus criou foi a criação do homem. Vira para o seu irmão e fala assim: que projeto lindo é você? Fala para ele, meu irmão. Fala para ele, melhor, fala para ele assim: você é lindo. Peraí, não terminou não. Projeto de Deus. Fala para ele, meu irmão, senão ele vai se sentir aí. Ele vai falar assim: olha, mas você é lindo, meu irmão, estou brincando contigo. Eu estou brincando com você. Mas quando a gente fala dessas bases, quando a gente fala dessas construções, se nós somos um projeto, né, se você é um projeto, se a gente tem sido realmente esse projeto construído por Deus, que na verdade somos, quem é a nossa base firme? É esse próprio Deus que nos criou. Você tem a base mais sólida do mundo, querido. Aí quando eu comecei a parar para pensar nessas coisas, eu falei assim: Deus,
Eu tenho tudo para dar certo. Eu tenho tudo para dar certo, porque eu tenho a base, a rocha firme. O salmista Davi fala que o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela. O Senhor é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Olha, Davi fala umas palavras lindas para o Senhor. Ele confia toda a sua vida nesse rochedo, nessa base. Amado, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei assim, meu Deus, a coisa começou a desenrolar dentro de mim. Eu quero ler aqui um versículo na palavra de Deus, que diz assim no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Deus tinha construído tudo. Na face da terra, Deus tinha feito os peixes, Deus tinha feito as aves do céu. E Deus, quando acaba de fazer todas essas coisas, Deus olha e fala assim, olha, eu preciso de fazer algo que seja, algo que domine todos esses animais, todos esses peixes do mar. Eu preciso de construir algo. Aí Deus começa a fazer um projeto lindo. Lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, diz assim o Senhor: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre tudo que é répteis e rastejam pela terra. Aí no versículo 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem o criou, o homem e a mulher e o criou. Amados, só isso aí. Lá no capítulo 2 também, você vai ver Deus falando da formação do homem. No capítulo 2, versículo 4, vem a formação do homem. Mas quando eu falo dessa criação da sua imagem, da sua semelhança, estamos falando do ser humano, algo que Deus escolheu para fazer a imagem dele, e dar a esse ser humano uma base firme para dar continuidade à vida dele. Amados, e eu comecei a pensar nessas coisas todas, e foi pensando nessas coisas todas, que eu não tive dúvida em meu coração, que eu sou um lindo projeto de Deus. Você pode dizer isso? Porque quando você declara essa palavra, que você é um lindo projeto de Deus, o inimigo fica furioso com isso. O diabo, ele não fica contente, porque Deus escolheu você para ser a imagem dele. Deus não escolheu o cachorro, Deus não escolheu o cavalo, mas escolheu você. E quando você parar para pensar e analisar essas coisas, você vai começar a perceber que você foi criado com uma capacidade tremenda naquilo que você pode fazer e você pode realizar no nome do Senhor. Só, amado, que no decorrer dos tempos, a gente foi vendo que essa criação, esse projeto da parte de Deus, era preciso, um cuidado, e esse cuidado não houve, e entrou o inimigo das nossas almas, esse ser terrível que quer desfazer tudo aquilo que Deus fez, e traz essa mentira, traz essa farsa para o ser humano, o homem e a mulher, ser enganado por ele. Muitas das vezes, as pessoas falam assim, eu sou feio mesmo, para mim não tem jeito. Amado, feio é o diabo. Eu costumo falar que feio é o diabo. Você sabe por quê? Porque se você é um projeto de Deus, você pode, talvez, Deus te criou assim, Ele que quis que você fosse desse jeito. Se eu for contar os meus apelidos que eu tinha na escola, vocês vão danar aqui de rir. Primeiro apelido na escola, quando eu pisava lá, e chegou Caveirinha. Eu era magro, meu irmão.
meu paletó, eu era mais, não, agora eu estou mais, né, deu para dar uma, melhorei, rapaz, melhorei, porque se desse um pé de vento, eu tinha que andar com uma corda para me amarrar no poste, porque senão a coisa ia ficar estreita, do meu lado. Então, o ser humano traz essas coisas, você sofre na escola, né, com as piadas dos amigos, para você não acreditar no que você é capaz de ser diante de Deus. E muitas pessoas perdem essa essência, muitas pessoas desanimam até no meio do caminho por esses apelidos e essa acusação do maligno. Amados, eu sei que naquela época não tinha um projeto mais lindo que Deus pudesse criar, que seria você, seria eu, o ser humano. Eu não sou daquela época, nem você, mas era o que Deus tinha para criar de mais lindo. E amados, e muitas das vezes, o homem, ele se perde diante dessa criação, por ele não focar a Deus, não focar o que Deus tem para a sua vida. Quando Deus me deu essa palavra, alinhando o coração, né, teu coração com o coração da tua liderança, Deus me deu 2 exemplos dentro da construção civil, que muitas pessoas não dão tanta importância, mas que esses 2 instrumentos, essas 2 ferramentas dentro de uma construção civil, ela tem uma importância tão grande, que as pessoas nem se importam. Você sabe por quê? Porque são 2 ferramentas que elas são tão baratas, que mais mantém a pessoa alinhada, né? E mantém uma obra alinhada. Você sabe quais são essas 2 ferramentas? Se você pegar ela, se você for no mercado ali comprar, talvez não custa nem R$20. Seria um prumo e uma linha. Não tem como você construir nada sem uma linha. Eu não sei quanto custa um carretel de linha, mas não sei, deve estar valendo uns R$6, R$8, sei lá. Eu não sei quanto custa um prumo, mas eu acho que não vale mais do que R$15. Pode ser o mais barato que for. Não precisa ser aquele prumo sofisticado, aquele prumo de primeira. Basta ele ter o peso dele e a medida dele. Você vai alinhar, você vai aprumar uma parede que vai ficar 100%. Essas paredes, elas estão retas porque usaram linhas nelas. Essas paredes estão prumadas porque usaram prumo. E não existe, amado, em Deus, se você não alinha sua vida com Ele, você andar em linha reta. Se você não se apruma, você vai andar torto na mão do capeta. São 2 coisas simples e baratas numa construção, que você olha, vê um prédio arranha-céu, mas se eles não usam um prumo e uma linha, eles não conseguem chegar lá. Faz uma obra sem prumo. Daqui a pouco está igual aqueles camaradas que tomou umas 4 ou 7, né? A parede está toda torta, né? Não dá para alinhar. Não dá. Não tem como. Então você precisa usar esses 2 instrumentos, essas 2 ferramentas, que são importantíssimas numa construção. Eu tenho ferramentas caras, que eu comprei na minha época que eu trabalhava, mas não tem a importância que um carretel de linha tem. Não tem a importância que um prumo tem. Tem ferramenta lá que eu uso lá uma vez na obra, mas a linha e o prumo eu uso do começo ao fim. Amados, e Deus começa a trazer essas coisas à minha vida, e Deus começa a mostrar a importância desse processo de uma vida alinhada com Deus, uma vida, né, reta com o Senhor, para que você tenha sucesso. E nos dias de hoje, temos visto tantas coisas que têm travado o crescimento de pessoa, devido a não estar
ligado no teu Criador, a não estar confiando nessa rocha, essa base firme que é o Senhor Jesus para a tua vida. E quando a gente fala dessas bases, às vezes a gente vê as pessoas lá fora, como eu estou falando, que estão, né, se drogando, bebendo. São pessoas que, se ela parar para analisar o Criador da vida dela, ela vai largar tudo aquilo e vai falar assim: olha, eu preciso acreditar nesse Deus. Nós temos feito um trabalho num bairro lá em Magé, que tem sido assim um sucesso, né? Aonde pessoas têm largado o tráfico, têm largado as drogas e procurado a igreja, porque têm visto o que tem acontecido na vida de pessoas que têm passado pela vida vitoriosa. Amado, se tem uma coisa que deu certo na igreja de Magé, foi o retiro de vida vitoriosa. É um retiro que tem trago uma mudança, uma cara nova. Você imagina, amado, essa semana, no início da semana, a gente estava com 30 e poucas pessoas para passar pelo retiro, 20 e poucas para trabalhar. Quando chegou na sexta-feira, eu perguntei a Angélica: como é que está isso aí, Angélica? Já está em 115 homens. Como é que é? 115 homens. Eu tinha falado com o pastor Cleber para fazer 100 camisas. Aí o pastor Cleber: pastor Gil, sem 2 camisas, o que está sobrando? Eu falei assim: pastor, bota tudo, vai, essas camisas todas que o senhor tem aí. Mas, querido, quando você coloca na sua cabeça que você é um projeto lindo da parte de Deus, você quer transmitir isso para outra pessoa, você não quer ficar só com isso para você. E ia sair de dentro desse bairro, acho que era 5 ou 6 pessoas da boca de fumo para poder ir para o retiro de vida vitoriosa. Para você ter noção da coisa que eu estou falando aqui, que a antiga igreja ali, quem foi em Magé ali na Comendador, tem uma linha férrea, a linha de trem, que divide a cidade. De um lado é um bairro, uma facção, do outro lado de cá onde é a igreja, é uma outra facção. E nós entramos nesse bairro do outro lado, que foi o bairro que tocou fogo dentro da cidade de Magé. Quando ele passou uma semana, a poeira baixou, 2 semanas, a gente foi lá dentro fazer um evangelismo. Aproveitamos que o caveirão estava lá dentro, a gente foi lá dentro fazer um evangelismo. E o que aconteceu, amado? Aquelas pessoas ficaram impactadas com aquilo. E eles têm visto a salvação de pessoas que estavam envolvidas com eles ali naquele momento. E agora, nesse retiro, para trazer essas pessoas para o outro lado? Aí eles me pediram: pastor, tem como o senhor liberar a Kombi para apanhar essas pessoas lá, porque eles não podem vir aqui e seguir o ônibus lá de dentro? Eu falei assim: negócio fechado. Conversamos com o pastor Isaías, o pastor Isaías já trocou uma ideia com o capitão lá. Ué, meu irmão, você vai deixar os caras morrer? Eles também são esse projeto de Deus. Agora está nas nossas mãos reconhecer isto e saber que a obra linda que Deus está fazendo na vida dessa jovem que está testemunhando aqui é para contagiar as outras pessoas também. E é assim que Deus vai realizar a obra. Mas só, queridos, que tudo que a gente faz, tudo que a gente vai trabalhando, vai se desgastando, não é verdade? Porque tudo que está em movimento se desgasta. É preciso uma reforma, é preciso um trabalho. Com determinado tempo, uma certa obra, ela vai precisar de uma reforma, não é verdade? E essa reforma, querido, nesse tempo, é uma reforma que tem que ser reparado todos os detalhes, os mínimos detalhes. Porque se você faz uma reforma mal feita, daqui a pouco ela está brocada de novo. E dentro da construção civil, você vê que o vento, a chuva, ela vai danificando a pintura, ela vai danificando aquela beleza que você, né, fez, que você projetou, que você, dentro da construção, você elaborou.
e aquilo ali está sendo prejudicado, e vai chegar num determinado tempo que você precisa de fazer uma reforma. É ou não é? Estou falando mentira aqui? Agora chegou a época, né, de todo mundo dar uma tintazinha na parede, né? Aí com essa crise aí está todo mundo parado, ninguém está fazendo obra, né? Mas chega um tempo que é preciso de fazer uma reforma. Chega um tempo que Deus, na verdade, essa reforma do prédio, ela precisa ser reparada. E você vai lá na pintura, você vai na parte elétrica, você vai nos pisos. Eu me recordo que na igreja em Magé, depois que o pastor Ralph veio para cá, que eu fiquei trabalhando na igreja, eu perdi a conta de quantas coisas eu já fiz dentro da igreja. Meu queridos, eu já pintei aquela igreja umas 2, 3 vezes. Teve um dia que o pastor Ralph chegou lá, já tinha trocado até a cor da igreja. Falei, pastor, vou trocar essa cor aqui, que está dando ruim aqui. Ele falou assim, isso pastor, mete uma tinta embaixo. As pessoas chegavam para assistir o culto, né? Aí eu falei, pastor, está ficando estreita aqui a coisa. Vamos lá, vamos fazer uma barra aí. Bota uma tinta aí que possa lavar. Então, existe esse processo. Os pisos vão se desgastando. Eu já troquei vários pisos dentro do salão da igreja lá em Magé, no centro da cidade, porque com um determinado tempo a coisa vai deteriorando. Não tem como, você precisa de fazer algo. Às vezes é um banheiro que dá defeito, é uma válvula que dá um problema, né? Às vezes é um chuveiro que queima uma resistência, é lâmpada que queima. Inconstantemente você está fazendo um reparo dentro de uma construção. Não tem como. Amém? Não é verdade isso? E se você não faz essa reforma, a coisa vai ficando de mal a pior. No início do ano passado, eu dei uma pintura na minha casa, texturei a casa. Meu Deus, quando eu olhei lá agora, já está tudo ficando oco de novo. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu falei assim, a gente vai ter obra até o fim nessa terra. E amado, e o ser humano é a mesma coisa. Ele vem naquele gás reformadinho, Deus, né, tirou ele desse mundo de pecado, ele recebe uma unção e vai indo naquela garra toda. E vai indo naquela garra, naquela força, mas chega um determinado tempo que a coisa vai se desgastando e a coisa vai esfriando e é preciso um renovo da parte de Deus. Mas amados, dentro dessa parte do projeto lindo de Deus, quando a gente fala do inimigo da nossa alma, ele tenta acabar com um lindo projeto de Deus, dessa criação de Deus lá no início. O diabo, ele vem bombardeando a vida de muitas pessoas. Quando a gente fala do ser humano, o diabo vem bombardeando de uma forma ferrenha, querendo acabar com a vida do ser humano. Ainda agora, eu estava em casa à tarde, meu amigo manda um zap. Olha, esse amigo é o que está fazendo o trabalho lá dentro da lagoa com essas pessoas, né, dentro desse bairro. Tem tirado as pessoas da droga. E ele me manda uma foto de Adriano, o imperador, aquele jogador que era do Flamengo, descalço, bêbado, um gari tirando uma foto com ele doidão, tá de droga. Quando eu falei, não é ele, aí eu fui clicando em cima do celular, fui puxando, dando aquele zoom assim no celular, e eu vi as tatuagens, eu conheci realmente, é o Adriano. O cara está acabado, com o rosto inchado, descalço, os pés inchados. Meu irmão, que coisa triste. Projeto de Deus. E o diabo, ele insiste em acabar com esse projeto lindo da parte de Deus. Mas, amado, eu quero falar para você que diante de tudo isso que a gente enfrenta, diante de todas essas acusações, eu estou falando da vida do ser humano. E quando o diabo, ele investe a coisa que quer bombardear contra o reino de Deus, para esfriar você, dentro do grupo familiar, dentro do discipulado, o diabo, ele tenta
abafar todo o projeto que Deus tem para a tua vida. Porque, amado, se ele acaba, olha, eu estou falando aqui que uma das coisas que deu certo na igreja de Magé, que foi o retiro de vida vitoriosa, mas eu quero, assim, falar algo para você. Grupo familiar e discipulado e o retiro de vida vitoriosa, se tirar da igreja, eu acho que morre a igreja. Lá em Magé, pelo menos, acho que a coisa acaba. Porque essa comunhão, essa coisa de estar junto, é algo que Deus, desde o início, Deus estabeleceu ao ser humano. Jesus tinha o prazer de sentar na mesa com os seus discípulos. E não só os discípulos, mas a multidão cercava, e muitas das vezes Jesus estava ali no meio daquela multidão, servindo e dando comida. E o diabo, ele tem tentado, dentro dessas áreas, para poder travar você, dentro desse projeto lindo que Deus criou, que é a sua vida. Ele quer te travar, quer travar o seu grupo familiar, e quer travar o discipulado. Mas, amados, como Deus, como um grande arquiteto, como um grande homem, um grande ser, que vamos colocar assim, um grande ser que criou todas essas coisas e dar essa forma tão linda, ele não quer deixar essa forma acabar. Assim como eu estou falando, que dentro de uma construção tem o seu tempo de reforma, Deus, quando olha ver o ser humano se perdendo, ver o ser humano indo de ralo abaixo, ele pensa com ele mesmo, essa obra-prima que eu criei, que foi o ser humano, que é a minha imagem, a minha semelhança, não pode acabar, eu preciso de criar um novo projeto. E Deus começa a pensar, eu imagino Deus, amado, quando a gente vai criar alguma coisa, você fica naquela ansiedade, rapaz, eu vou colocar esse banheiro ali, não vai dar certo, eu vou trazer para cá, eu vou fazer esse jardim de inverno aqui, e pá, não, aqui vai ficar bonito. Meu irmão, é uma verdade, e Deus começa, e Deus, pá, de repente dá um estalo, e Deus fala assim, eu tenho um lindo projeto. Eu vou enviar o meu filho na terra, esse projeto, para resgatar a imagem que eu criei. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Meu irmão, Deus traz a reforma. Deus traz a reforma à nossa vida, com uma intensidade de enviar o seu filho naquela cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para falar para o diabo assim, olha, não, foi eu que criei, isso aí é projeto meu, isso aí não pertence a você. Quando Deus começou falando isso comigo, eu fui falando, meu Deus, isso é lindo demais, tu és a minha rocha, amado, a base é dele, é ele que é a tua base, a sua estrutura está em cima de uma base firme. Quando eu comecei a pensar assim, e Deus, Ele também gosta de reforma, e Ele envia o seu Filho, Ele agora manda Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, olha a reforma dele na vida do ser humano, e Deus começa agora, vou trazer a reforma, você está se sentindo feio, mas o meu filho morreu por você, não para não, vamos adiante, é isso mesmo, e Jesus vai, e começa a trazer esse tempo novo na nossa vida, esse tempo gostoso. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a puxar Jesus para todas as áreas da minha vida. Eu falei, Senhor, eu não posso ficar. Eu sei que foi Deus que me criou. Eu sei que a criação é dele, o projeto é dele. E no tempo certo Ele manda essa reforma. Deus está mandando a reforma para a sua vida. Deus está mandando nessa noite aquilo que você precisa como reforma para o seu ministério, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho. Deus está nessa noite restaurando. Deus quer fazer algo contigo, uma reforma extraordinária na tua vida. Você pode glorificar ao Senhor, meu irmão.
Lindo projeto da parte de Deus é a tua vida, meu irmão. Meu Deus, amado, a vontade é de, sei lá, de varar esse teto, dar um pulo, não sei. Muitas das vezes, o inimigo da nossa alma quer nos trazer lembrança do nosso passado, para tentar manter a nossa vida em ruínas. Mas eu quero falar uma coisa: se você não se desprender dessas coisas e acreditar que Jesus é um novo projeto de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, você não vai receber vitória. Você precisa soltar essas coisas que estão lá atrás. O que tem travado você? O que tem travado a sua vida, pensamento? O que tem deixado você distante desse Criador? O que tem deixado você tão distante daquilo que Ele quer que você seja, como um homem, uma grande mulher de Deus? Ainda ontem, teve uma menina que ela foi dirigente na nossa igreja, ela se desanimou e se afastou. E ela nos convidou para fazer o casamento dela, conhecer um rapaz lá no mundo, ia se casar. Escolha dela. Caminho a gente apontou. Mas ela viu na minha esposa e na minha vida uma liderança compromissada com o Senhor. E ela perguntou assim: pastor, vocês querem fazer o meu casamento? Ela poderia dar um padre, ela poderia dar uma outra pessoa, mas ela decidiu a receber a bênção das nossas vidas. E você sabe o que aconteceu, queridos? Ontem, quando eu estava ministrando, o momento da aliança, eu falei para ela, eu lembrei daquela palavra que o pastor Walter de Oliveira sempre fala 100 vezes mais sobre a tua vida. Eu falei para ela assim: Jéssica, o que eu tenho vivido com a minha esposa, em aliança com ela, eu quero declarar 100 vezes mais sobre a tua vida, sobre a vida do seu esposo, porque eu quero que vocês se tornem um sucesso. Amado, eu acredito no projeto de Deus, eu acredito que ela vai voltar, eu acredito que ela ainda vai se encontrar com esse Jesus de volta, e vai se renovar. Jesus vai renovar tudo aquilo que está sujo. Jesus vai tirar, porque é um projeto de Deus. Amado, isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Quando você acredita, quando você coloca fé, que você pode injetar alguma coisa na vida de alguém através de Jesus, amado, você vai ver como Deus vai te usar, como Deus vai levar a sua vida adiante. Agora, queridos, eu falo uma coisa para você: não desista daquilo que você tem em mão para fazer para Deus. Não desista e nem acredita em algumas palavras que alguém fala que você não vai dar em nada, que essa igreja é uma igreja que trabalha com grupos familiares. Meu irmão, a gente ouve tantas abobrinhas, mas eu quero falar uma coisa para você. Você um dia vai ser reconhecido pelo Senhor lá no céu, não pelo homem, porque você não precisa ser reconhecido por homem, eu não preciso ser reconhecido por homem. E o Senhor vai te honrar, porque você está entendendo o projeto de reforma da parte dele na sua vida. Eu fui comprar um material, e eu cheguei na loja, e o rapaz já me conhece,
e até o gerente da loja já me conhece, e ele falou assim: Gilson, vou fazer um descontão aqui para você. Eu falei: é isso mesmo, que é para Deus. Aí ele foi dar um desconto na mercadoria. Aí eu fui brincar com ele e falei assim: rapaz, você é o cara, mas ele não é cristão. E ele: não, você está enganado, eu não sou o cara não. Ele já começou a levar o negócio para o lado errado. Aí eu cheguei perto dele e falei assim: olha, eu vou te explicar porque você é o cara, e porque eu também sou o cara. Eu sou o cara que mais precisa de Jesus, e você também. Ele parou e ficou assim, ó. Eu preciso realmente de Jesus. Você precisa de Jesus. Falou assim: mais, eu vou trazer uma camisa para você, escrito bem assim: eu sou o cara, e atrás está que mais preciso de Jesus. Você vai usar? Aí ele falou assim: uso sim, eu vou ganhar aquela vida para Jesus, meu irmão. Porque, meu irmão, se você não acredita na reforma de Jesus na sua vida, você não vai avançar, você não vai dar passos longos que Deus quer que você dê. É preciso você acreditar, é preciso você confiar. Então, meu querido, diante de um lindo projeto da criação de Deus, Deus se preocupou em dar continuidade nesse projeto, e dar continuidade, de trazer a reforma, de trazer o novo da parte dele para nossas vidas. E felizes somos nós, querido, que entendamos essas coisas, que procuramos compreender esses mínimos detalhes, essas coisas que Deus tem tão preciosas para a nossa vida. Você vai somar, você vai ser uma pessoa que vai ser um sucesso, porque você está acreditando em você está acreditando no Deus que te projetou, você está alinhando o teu coração com Deus, você está se aprumando com o Senhor. Você precisa disso, você precisa de compreender essas coisas. Eu já estou chegando aqui ao final, mas eu queria assim falar para você: não desista do que Deus tem para você. Acredite, não desista, porque se você desistir, você não vai ver a glória do Senhor. Você não vai ver a glória do Senhor. No retiro passado, só para fechar aqui, chegou uma pessoa perto de mim, que ela já foi em 2 retiros da nossa igreja. E eu falei para ela assim: rapaz, você quer ir mesmo? Eu quero. Amado, toda vez que eu vou investir de novo na vida de alguém, eu me lembro de uma palavra do pastor Eibe, que fala sobre, o pastor Gildo. Quantas vezes ele foi atrás dessa pessoa? Quantas vezes o pastor Eibe teve que falar desse projeto lindo da parte de Deus na vida dessa pessoa? E essa pessoa, e ela estava sem dinheiro, ela chegou perto de mim chorando, porque ela graças a Deus, amado, ela foi no retiro, já tem 3 meses que ela está lá na igreja com a gente, para 4 meses, e ela está firme, mas era uma pessoa que ela não conseguia se fortalecer por causa da droga. E eu virei para ela, conversei com ela, falei assim: olha, rapaz, você quer ir mesmo? Ele falou assim: pastor, eu quero, eu preciso, eu quero e eu preciso. E naquele dia ele tinha chegado perto de mim meio doido. Eu falei assim: rapaz, eu vou fazer um investimento na sua vida, eu vou te levar. Eu levei, paguei o retiro para ele.
Amado, 3 meses, e ele está levando a família dele toda, filho, a esposa, o cunhado, a cunhada dele agora foi no retiro, por causa de um investimento, de um projeto que Deus criou e que Jesus quer reformar. Por causa de R$ 150 que eu fiz de investimento na vida dele, hoje veio a cunhada, e não tem preço, isso não paga, isso não tem. A cunhada, os filhos, né, da cunhada, né, na verdade um, porque o outro ainda não foi, está lá, firme. Agora, o cunhado dele, que infartou há 15 dias atrás, estava no hospital desesperado, me ligando. O cara parecia uma chaminé. Pastor Gilson, ora por mim que eu estou aqui entediado. Eu não estou fazendo nada aqui nesse hospital e eles vão ter que fazer um exame. E eu não aguento mais por causa do cigarro e por causa da droga. E quando foi ontem, ele ligou para mim, todo feliz que já tinha feito o exame, e falou que ia estar na igreja hoje. Eu acredito que nessa hora Deus está tocando no coração dele lá também. Eu peço a Deus que esse projeto de reforma começa a acontecer na vida dele. E eu peço a Deus que comece a acontecer na vida de vocês, na minha vida, continue esse projeto, e na vida de outras pessoas que estão aqui. Queridos, para encerrar, eu quero falar para vocês, não existe algo tão mais bonito da parte de Deus, como foi a morte do Filho dele, para resgatar a imagem do homem, para resgatar a sua imagem, para trazer a você uma nova identidade. E através dessa nova identidade, o Senhor quer que você se fortaleça, que você se coloque diante dEle e fala para Ele: Senhor, reforma a minha vida nesta área. Através de Jesus, entra na minha casa. Senhor Jesus, entra no meu emprego, reforma. Entra no meu grupo familiar, no meu discipulado, traga essa reforma. A coisa já está ficando tão desgastante. Senhor, muda. Amado, você precisa acreditar no Senhor Jesus Cristo. Eu contei o testemunho da vida desse jovem aqui, desse homem, porque se você souber o que esse homem passou, meu Deus, eu não me esqueço de um dia que eu cheguei pela primeira vez na casa dele, e ele chorava sentado no chão, e ele chorando e me pedindo ajuda, antes de acontecer essa ida para o Vida Vitoriosa. O policial tinha pego ele na rua e queria saber onde estavam as drogas, e quebrou o maço de cigarro todinho no rosto dele, enfiando na boca dele, encostou a cabeça dele na parede, e o filhinho dele vendo aquilo tudo e gritando: papai, papai, e o cara fazendo ele comer um maço de cigarro. E ele não teve jeito, e naquela vez eu tive com ele, ainda ele não conseguiu. E naquele mesmo tempo, o policial entrou na casa dele, pegou ele, botou ele sentado no chão, tinha um pedaço de pau, desse tamanho assim, que era do moeirão da cerca, botou ele sentado em cima da mão dele e falou assim: olha, se eu encontrar a droga dentro da sua casa, você vai apanhar com esse pedaço de pau. E jogou o pedaço de pau perto dele assim, e falou assim: ó, não tira daí, deixa ele aí. E entraram, queridos, dentro da casa, reviraram tudo, e ele estava sentado no chão,
e ele falou para mim que ele usava droga e tinha uma areia no quintal da casa dele, e ele cavava um buraco igual a gato e enterrava a droga e tapava. Ele disse que o policial passou por cima da areia, chutando, entrou dentro de casa, e ele falava assim, meu Deus, ele lembrava de mim, e falava, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Que esse policial, meu amado, ele foi morto por um outro policial, para você ter uma ideia, que o cara era tão ruim, mas tão ruim, que ele tinha tanto processo no fórum, de pais que iam lá reclamar dos filhos, que ele batia, ele não tinha esse negócio, ele batia em qualquer um. Se você falasse, não, cadê o documento? Não trouxe, ele já largava a mão dentro da cara assim, não queria saber se era filho de advogado, não queria saber se era filho de... Ele largava o braço mesmo. O irmão do Herbert já brigou com ele. Dentro de um baile, ele já falou isso para mim, que já brigou com esse cara. Mas, amado, eu não sei como é que não matou seu irmão. O cara era ruim demais. Então esse homem, ele passou por um momento tão difícil. Hoje eu tenho visto essa reforma de Jesus na vida dele. Eu tenho visto o que Deus está fazendo na casa dele. Eu tenho visto, amado, o que Deus tem feito na vida dos parentes dele. Querido, você precisa acreditar que você está em cima de uma base bem sólida, uma base firme. Deus é o teu rochedo. Deus é o teu rochedo. E nesta noite, querido, eu quero orar por você, eu quero declarar esse novo projeto de Deus, esse projeto lindo, operando na tua vida, trazendo uma reforma aonde você precisa. Eu não sei como está a sua vida, eu sei quando as coisas estão ficando ruins dentro de mim, que eu já estou vendo, não, eu preciso de uma reforma, eu preciso de algo, e eu já tenho esse projeto que é Jesus, então eu vou lá, e eu começo a falar com esse projeto, entra nessa área na minha vida, e é isso que o Senhor Jesus Cristo quer fazer contigo.